Sim. Começar mesmo do zero, zero. sem nada. Os holofotos todos afastaram-se, a fama não desapareceu, mas eu própria desapareci. E não vai imaginar, era no momento em que eu perdi a minha filha, era no momento em que eu estava a me acontecer tanta coisa. Você precisa se libertar hoje. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Lisneide Amélia e este é o Pod Liz. É um prazer enorme estar aqui novamente para falar com vocês e para vocês. O nosso programa hoje é dedicado ao Dia Internacional das Crianças. Hoje vamos falar sobre crianças, sobre amor, sobre Deus. Vamos falar sobre a história, vamos contar a história do lar que o Pod Liz está a apadrinhar, que é o lar Não Há Órfão de Deus. Vamos conversar com a fundadora do lar. Ela vai aqui contar a história de como surgiu tudo isso e o que você ali do outro lado pode fazer para ajudar então o lar e as crianças que lá residem. Eu vou passar agora a apresentação da nossa convidada, Albertina Capitango. Seja muito bem-vinda. Ela que é então a fundadora do lar Não Há Órfãos de Deus. Eu gosto muito desse nome. Eu amei. Então vamos agora saber um pouquinho mais da história da Albertina e também do lar. Então vamos agora passar a conversa com essa mulher maravilhosa e bastante inspiradora. E eu daqui a pouquinho conto como é que eu a conheci, como é que chegamos até esse momento. Albertina Capitango, seja muito bem-vinda ao Pod Liz. Olha, muito boa tarde, caríssima. Boa tarde ali em casa. Boa tarde para quem vai ter contato também com este vídeo. Estou muito feliz pelo convite e que Deus abençoe mais uma vez por terem me selecionado e estar aqui a presenciar a graça do nosso Pai Celestial. Olha, eu é que agradeço mesmo, porque primeiro que não foi fácil ter a convidada aqui hoje, foi perrengue atrás de perrengue, mas estamos aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Prontos, eu falei que vou contar como é que nós nos conhecemos. Foi a coisa de um ano. Um ano, estamos há quase um ano. Eu conheci a Albertina numa gravação da TPA, do programa especial também das crianças. Yeah. E neste dia, lá estava o lar como plateia, as crianças do lar estavam ali na plateia e tal, a interagir, ganharam brinquedos, foi uma festa muito linda. E eu estive lá para levar a minha filha, que foi participar do programa com o grupinho dela de dança. E levei também um bolo. É verdade. Levei um bolo do dia lá para comemorarmos o Dia das Crianças em representação da Made at Home. Fui lá com o bolinho e tal. E no final, bem quase no final, eu ouvi um pouquinho da história da Albertina. Ela falou um pouquinho de como é que era a situação do lar e das crianças. Foi ali que eu me apercebi que a plateia toda eram as crianças, eram as crianças da Albertina. Mesmo. E pronto, fiquei muito curiosa com a história. Ela depois chamou-me assim ao cantinho: olha, vi que trouxe o bolo, nós temos tido atividades das crianças no lar, então gostaria de saber se poderiam ajudar em levar alguns docinhos, Natal, essas comemorações. Eu disse prontamente que sim, tranquilamente que nós iríamos levar. Dei-lhe o meu cartão para que ela ligasse, porque já estava todo mundo a se dispersar, a gravação já tinha acabado, só até que o meu cartão. E então, quando for na altura, liga-me e eu vou prontamente lá levar as coisas. Só que a Albertina nunca ligou. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se ela perdeu o contacto, se perdeu o cartão. Mas como Deus faz as coisas, eu tenho dito que eu não acredito em coincidências. Eu acho que as coincidências são... é a forma que Deus tem de falar conosco, de nos mostrar o caminho. É só nós estarmos atentos. Pronto, a Albertina nunca mais ligou. Na altura comentei com a minha sócia, eu disse, olha, tem essa senhora assim que explicou-me a situação, e ela também prontamente, ok, avançamos. E ficamos à espera. E nada da Albertina ligar. Pronto, a vida seguiu, eu esqueci-me desse assunto. A vida passou porque eu fiquei sem o seu contacto. Só dei o meu cartão e a vida seguiu.
Um ano. E olha que nem tínhamos projeto nenhum do podcast. O podcast não existia nem em sonhos. O podcast não estava nem em sonhos. Então prontos, vida seguiu, criamos o podcast e quando estávamos a organizar a agenda dos convidados, dos programas, eu disse, olha, no especial do Dia da Criança, podíamos fazer algo com as crianças e tal. Mas eu já estava a pensar em uma ação solidária. Ver um lar ou alguma igreja, alguma coisa para ajudar as crianças de alguma forma. Mas depois, pronto, eu sei como é que foi, né? E eu acho que a Albertina também vai me perceber. Veio-me a imagem da Albertina, assim como estou a lhe ver agora, mas sem o nome. Porque eu não me lembrava mesmo do nada. Eu sabia, eu falei com o produtor. Olha, tem uma senhora que eu ouvi a história no Carrossel e agora não me lembro do nome. Prontos, agora começamos a procurar o episódio, qual era, eu sabia a data da gravação, fui ver nas filmagens e nada. Não encontrei. Mas depois lembrei-me da Sônia. Sônia Antônio. Sônia, preciso do contacto daquela senhora, assim, da atividade. Ela disse, eu tenho, dê-me só... Deu ali uns 2 dias, enviou o meu contacto, liguei. Também não me atenderam a primeira, atendeu o assistente ou acho que alguém que ajuda. Depois, finalmente, conseguimos falar. Fiz o convite, a Albertina prontamente aceitou para estar cá. Então, no meio dessa coincidência, entre aspas, eu acredito que era mesmo o lar, não a Órfão de Deus, que nós tínhamos que ir para lá e apadrinhar. Nós fomos, conhecemos o lar e prontos. Agora é com a Albertina. Eu quero saber primeiro, né, depois de contar como é que eu te conheci, como é que eu fiquei a saber da tua história. Um pouquinho, foi bem pouquinho o que eu vi, né, naquele dia. Então hoje eu quero muito voltar a ouvir na primeira pessoa. Como é que surgiu tudo isso? Olha, falar da Albertina é falar de uma mulher polêmica por causa de Cristo, porque eu gosto de trazer a verdade, porque a verdade liberta, a verdade sara, a verdade transforma, a verdade muda. Então, vou começar mesmo pelo projeto social, que é o Centro Não Órfãos de Deus. Primeiro, eu sou uma órfã. Perdi o pai com 6 dias, nunca conheci o meu pai biológico. A vida com 9 anos apresentou um outro pai até os 16 anos de idade, que eu saí da mão deste mesmo pai. Depois, houve situações muito pesadas na minha vida que fez com que eu parasse em 3 tipos de vícios muito perigosos, que todo mundo, a sociedade toda já sabe, que é as drogas, a nudez, a prostituição, enfim. Mas chegou uma dada altura que em 2004, isto no Rangel ainda, eu recebo um jovem de nome Santiago José. Primeiro a minha amiga Paula com filho, né? E depois o Santiago José. A Paula não viveu na minha casa, mas uma casa de renda ao lado. E pronto, os acolhi, também trouxe um bocadinho de conflito para o relacionamento em que eu tinha. Mas de qualquer modo atendi. Eu falo mais do Santiago, porque Santiago é um jovem que era toxicodependente de droga, alcoólatra e era delinquente, muito perigoso, tanto mais que foi repatriado em 2 países afora. Então ele olhou para mim e disse que queria viver comigo e passou a me chamar de mãe. E depois ali era o projeto Não Desista a Arte, que depois transformou como Não a Órfãos em Deus, porque quando eu comecei o projeto era com a arte de representar, a arte de orientar, a arte de ensinar, teatro, que é aquilo que eu estava a aprender também, depois de eu ter conhecido o Santiago, e pronto, comecei. Depois chegou uma fase que eu fui chamada por Deus, fiquei muito doente, e quando eu interno-me, um colega meu de cinema, Azor, apresenta-me uma irmã que era admiradora minha já, porque depois passou um tempo, admiradora já pela televisão por causa do filme A Única Filha. Naquela fase,
Pronto, é já do meu resgate, é Deus já me chamando, é Deus a me falando que aqui chega, você vai parar por aqui. Já tinha feito todos os filmes, Deus permitiu que eu fizesse já os 7 filmes. Pronto, e ali eu vou para casa, conheço aquela senhora e aquela senhora acolheu-me, só que depois apresenta-me uma mãe que vive em Cabinda, que também é serva daquela mesma senhora aqui em Luanda. E pronto, quando eu conheço a mãe Madô, é quando houve um encontro no Benfica. Eu pensei que era para ir tomar banho, afinal era para a minha libertação, porque eu estava incomodada. Estava eu, a minha mãe, mais 2 testemunhas, a Vânia e o Miguel, que também eram... o Miguel era cuidado também por mim, porque depois do Santiago veio outros jovens também, que também passavam a maior de tempo na minha casa, comigo, uma casa humilde, sem condições nenhuma, um quarto pequenino. Pronto, tentar mesmo começar do zero. Sim. E ali então, aquela senhora quando olhou para mim, ela disse, olha, se tu não saíres dessa vida, foi uma delas, porque tem o Adelino, tem a doutora Marta Santo, tem a Canguimbo Ananás e tem outras grandes referências que tudo fizeram para que de facto eu voltasse a estudar, melhorasse a minha forma de falar, melhorasse no meu comportamento como tal. E ali então permaneci na fé, na concordância de todos os conselhos que eu recebi, eu estava mesmo a receber de coração, porque nós só mudamos quando nós queremos mudar, por mais que apareça 100 pessoas, se nós não quisermos mudar, nós não mudamos de comportamento. Então eu decidi mudar, porque aquela mulher olhou para mim também e disse, se você não sair dali, ou vais apanhar HIV, ou vais ter uma gravidez indesejada, ou mesmo querem te matar. E pronto, eu tive que fazer escolha, ou a minha vida, ou endireitar a minha mente, a minha psique, e poder então seguir Cristo em verdade e em espírito. Então eu interno durante 4 anos numa célula de oração em Viana, na Rua da Suave. E lá é onde eu conheço Cristo, é quando Cristo me visita pela primeira vez. Porque eu até ia para a igreja católica, ia assim, não tenho desprimor da mesma, ia assim para a igreja, mas quando voltava, ainda voltava a ter o mesmo comportamento. E essa serva também é mesmo católica. E onde eu havia internado também, falava-se mesmo de católica, tinha mesmo o comportamento todo de católico. Sim. As velas, os sais, tudo isso, pronto. Mas é lá onde eu fui liberta. E, portanto, aquela senhora, depois eu passei por um processo muito sério. Até que um dia eu acordei e fui para Mushima. Aliás, a senhora veio para Luanda e a filha dela de oração que não conhecia Mushima, a igreja. E eu vou para a igreja da Mushima, perguntaram quem conhecia. Como os familiares todos são católicos, claro que eu conhecia. Sim. E eu disse que conhecia, afinal aquilo era Deus a falar, vai. E era mesmo para mim ir. Então eu pego o Santiago, também que eu estava a cuidar, eu disse, acompanha-me, não posso andar naquela caminhada distante sozinha. E quando eu chego na Mushima, eu vou para entregar a comida, assim que aquela mãe vinha ter comigo, ela gritou, meu Deus, você ficou assim. Tipo, admirou, porque eu era muito bonitinha, muito coisa, mas com o chamado, pronto, perdi quase tudo, mandaram-me oferecer tudo. Sim. Começar mesmo do zero, sem nada. Os holofotos todos afastaram-se, a fama não desapareceu, mas eu própria desapareci dos holofotos, das câmeras, ia uma vez ou outra na televisão para dar entrevista como atriz e não só. E ali, pronto, quando eu chego, ela diz, olha, você precisa se libertar hoje. Mas não pode ser aqui dentro da igreja da Mushima. E andamos no deserto, eu e aquela senhora e o Santiago, das 9 horas até quando eram 22 horas da noite. E eu me lembro que paramos no meio e ela disse, ajoelhe agora que Deus quer te dar uma missão. E não vai imaginar, era no momento em que eu perdi a minha filha, era no momento em que eu estava a acontecer tanta coisa. Não. Antes de perder a minha filha, porque o chamado foi antes, foi antes de perder a filha. Porque depois de eu aceitar Cristo é quando perco a filha, E ali ela disse, olha, ajoelhe agora, Deus quer te dar uma missão. Eu estava a pensar que a missão era pregar a palavra. A missão, ela disse, olha, Deus, você nasceu com um dom para cuidar de várias crianças. E Deus tem uma missão na tua vida, é para você cuidar de crianças. Eu me olhei, what?
Eu assim, que nem consigo nem me cuidar, Exato, não tenho vai cuidar nada, de como é que eu vou outras cuidar crianças. dessas crianças? E ali fiquei admirada, murmurei no meu coração, tal como a mulher de Abraão fez quando disseram que mesmo com a idade que tinha, podia conceber filho. Então eu me via como uma mãe tão desequilibrada naquela altura, uma mãe que também precisava de socorro, uma mãe que também precisava ser restaurada, uma mãe que precisava de melhorar o seu todo. E Deus a falar para aquela mulher, olha, eu estou a dar um trabalho para esta menina para cuidar de outras crianças. E ali eu fiquei... Pronto, tomei posse, ajoelhei. Olha, nem demorou. Quando eu saí de lá, só fez, parece, uma semana, se não tem erro. É quando não, um mês. É quando eu conheço a mamãe Susana, emprestou-nos depois um espaço na rua do cemitério de Viana. E lá mesmo, naquele espaço, já era preparado, também foi profetizado lá na igreja. E, portanto, eu encontro 3 crianças já, num salão de beleza, onde eu fui tratar o cabelo. E era a primeira vez a pisar lá. E eu, quando perguntei se quem eram, aquelas crianças eram quem, uma tinha 6, a outra 4, a outra 2 anitos, disseram a mãe, quando vai se prostituir, ela deixa as crianças ali. E nessa fase... Depois, é na fase em que, quando eu conheço essas meninas, até não passou um mês. Foi assim tudo muito corrido. Nesta fase é quando eu já tinha perdido a filha. E Satanás pensou que eu estava a perder uma, que tentou zombar-se de mim, mas Deus estava acabado de me dar, depois de um tempo, estava acabado de me dar aquelas 3 meninas. E as meninas então entram, e logo que eu recebi Pai, Filho e Espírito Santo, que são aquelas 3 meninas, ali Deus começou a mandar um monte de crianças, que até hoje que eu estou aqui a falar, ainda hoje recebi 5 crianças que estavam na rua. Recebi só ainda o telefonema, que 2 gêmeos, um menino de 2 anos, uma de 12 anos, outra de 6 anos, e a pessoa olha assim e diz, meu Deus, o que é isso? Quer dizer que quando é promessa de Deus se cumpre nas nossas vidas. Então, eu fundo o projeto Não Órfãos de Deus. O Não Órfãos de Deus é um projeto filantrópico de beneficência, apartidária e não governamental, com personalidade jurídica de cidadãos interessados em ações de solidariedade. Este projeto foi fundado mesmo pela irmã Albertina Capitão Cafala, e é um projeto que temos o grupo-alvo, que é mesmo... As crianças, adolescentes, jovens, mulheres portadoras de HIV, e temos missões. A missão é tentar envolver todos eles, tentar ajudar eles, tanto na palavra de Deus, escola, alimentação, vestuário. E também, dentro desse nosso projeto Não Órfãos de Deus, nós trabalhamos temos lá dentro da associação 3 projetos. O primeiro projeto é o Centro de Acolhimento, que acolhe crianças acusadas de feitiçaria, crianças órfãos, eu acho que viram, crianças órfãos, crianças rejeitadas, crianças que até têm pai e mãe, mas infelizmente viram-se incapacitados para darem continuidade, de sustentar e dar escola, ou pelo menos uma explicação condigna para uma criança ou um dormitório. Então também colocaram em nossa responsabilidade com muita educação. E temos crianças que têm pai e mãe, mas os mesmos furtam-se da responsabilidade. Isso sim existe, furtam-se mesmo, não querem saber deles. Porque só o facto de se acusar uma criança de feiticeiro de 5 anos, 3 anos, por isso é que o primeiro se leram ali no letreiro, a primeira coisa que eu meti, acolhemos crianças acusadas de feitiçaria, porque até então Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos. Dali que quando me entregam uma criança que dizem que é feiticeira, me entregam uma mais velha que às vezes está com perturbação mental, e depois ligam para mim, mamãe, ela está fazendo muita confusão. Eu digo, não, Deus não me chamou para os bons. Os bons têm lugar para estar. Deus me chamou para os doentes, porque Deus teve tanto trabalho comigo que eu não tenho como eu não aturar essas pessoas, porque alguém que era tão desobediente de comportamento, alguém que fazia coisas tão erradas, é porque Deus teve muito trabalho na minha vida. Deus teve muita paciência para me transformar.
Porque mesmo quando eu saí da prostituição, eu ainda caía em tentação, eu ainda voltava no lixo, voltava onde... é como um porco, lhe lavava e voltava de novo na lama. Então, para mim, poder... Esse é o primeiro projeto. Temos o segundo, que é a Escola TX Foundation. A Escola TX Foundation são 3 salas de aula de chapa, que eu criei também no nosso terreno futuro mesmo da própria escola, que é para poder dar valor àquelas crianças da comunidade e interno, que infelizmente não têm oportunidade de estarem inseridos numa determinada escola. Muitas das vezes não por falta de possibilidade, porque os pais, alguns são ignorantes na totalidade e outros não conseguiram mesmo vaga e outros não têm possibilidade para pagar colégio. Então, para não virar mais uma criança pedinte, a bater prédios, que é para poder pedir algum favor. Então, o que é que fizemos? Ela entra às 8 horas, tem até o lanche das 17 horas. Passa o dia todo no centro. Essas são as 180 crianças. Vai para casa. Depois passa o dia no centro, se vier muita roupa, elas também têm direito a tudo que entra no lar de acolhimento. A comida só não levo, porque eles já comem lá, senão vou prejudicar. Só não mando, mas dou roupa, chinela, material escolar, tudo na nossa responsabilidade. Tanto mais os uniformes. A única coisa que os pais até... Alguns apoiaram-nos, era mesmo na questão do uniforme, que não conseguimos também fazer para todos. Os externos, nesse caso interno, nós nos responsabilizamos. E temos também o terceiro projeto. O terceiro projeto é o projeto Mulher Tu Podes Vencer, que é o projeto que nós agregamos valor às mulheres, demos oportunidade de empoderar as mulheres vivendo com a patologia da HIV, mulheres que não conhecem os seus direitos, tentamos advogá-las para que elas se valorizem mais, para que elas entendam que se houver uma violência doméstica na casa delas, que possam então denunciar, que possam, para não serem espancadas de forma desapropriada e não só. Então, eu criei este projeto Mulher Tu Podes Vencer dentro da associação. Demos cesta básica, por exemplo. Se nós receber 10 sacos de arroz, abrimos 4 para elas e dividimos 4 quilos para as senhoras, porque as pessoas que têm a patologia da HIV sabem que para se tomar o retroviral é muito difícil, sem comida, porque dizem que é um medicamento muito forte para se tomar, dizem que ficam tontas. Por que eu entrei neste desafio? Porque alguém que namorou tanto, alguém que esteve perdida no mundo da prostituição, não tinha como eu não abrir este projeto, porque Deus me guardou para que eu não tivesse esta patologia. Então, assim, em gesto de muito agradecimento a Deus, eu decidi abraçar esta causa, não porque tenho muito dinheiro, eu não tenho muito dinheiro, mas por muita gratidão a Deus, por muita solidariedade, porque Deus foi muito solidário comigo, porque não é uma doença fácil de se ter. As pessoas infelizmente têm um preconceito de que até a roupa. Eu, nesse meu projeto, tem mulheres que um dia vou trazer aqui, porque elas falam, porque elas começaram a falar por si só, não obriguei ninguém. E eu vou convidar mesmo que venham aqui 3 para passar os seus testemunhos, para darem vida a outras vidas, porque o nosso testemunho restaura outras vidas. Eu tive num programa que não vou aqui dizer por causa da publicidade recentemente. Mas é tranquilo, pode ser. E o programa Banda TV, e vou lhe dizer, por causa do meu testemunho, quando eu disse que me envolvi com mais de 50 e tal homens, aquele dia, para alguns próximos, era um escândalo. Mas para Deus foram mais, só desde a semana passada, foram mais de 100 mulheres que me ligaram a dizer que nunca mais voltaram para a rua desde que depararam-se com o vídeo. Então é para dizer que o testemunho edifica outras pessoas, e elas estão aqui preparadas que é para virem falar, para ver se salvam. Serão muito bem-vindas. Há pessoas que estão muito deprimidas porque eles pensam que já é o fim, vão perder a vida. Então eu gostaria que 2 delas cá estivessem também para poderem falar do nosso projeto lindo. E elas agora ganharam vida. Estou a falar de uma senhora que não vou citar, não é por respeito, elas próprias vão falar, que a própria família partiu a casa que ela construiu dentro do quintal dos pais,
porque pensaram que pelo facto dela viver lá, haveria de contaminar toda a família. A coisa da desinformação também. Tem senhoras que, infelizmente, não podem conviver em Óbidos, em festa, quando lhe dão a banheira dela à parte, prato à parte, colher à parte, tudo à parte. Eu quero dizer assim em casa, quem cozinhou para mim durante 6 anos no centro de acolhimento, não órfãos de Deus no Zango 4, para mim, é uma mulher vivendo com a patologia da HIV. E eu tinha somente o cuidado de fazer teste de 3 em 3 meses. Porque aquela mulher, quando chegou nas minhas mãos, ela quis tirar-se a vida. Por causa do bullying. Disse que todo tipo de negócio que ela tenta começar, os próprios familiares é que falam, não compra até fardo. Não compra porque a fulana é portadora. Essa coisa da desinformação. Houve ali, acho que ainda há muitos projetos para transmitir a informação de como é que se apanha e como é que não se apanha. Então, infelizmente, a informação não chega a todos os cantos, né? Nós também aqui vamos fazer a nossa parte de divulgar. Infelizmente ainda tem esse preconceito de que as pessoas que têm o vírus de HIV, que vivem com o vírus, as pessoas pensam que vão apanhar por estarem ao lado, por comerem da mesma colher ou do mesmo prato. Infelizmente essas pessoas são marginalizadas. É verdade. Não devem fazer isso, não se deve fazer Elas isso. Elas têm valor, são pessoas como nós. Exatamente. Eu, por exemplo, ela cozinhou 6 anos para mim, não me lembro ela ter cortado o dedo dela para me contaminar, pelo contrário. E ela começou a se sentir muito motivada, que acabou por ficar mais bonita que eu, mais gordinha que eu, mais linda que eu. Amém. E porque ela tinha filhos e hoje ela é a esperança dos próprios filhos dela. Que bom. Eu sei que se calhar vais ver porque és muito viciada ela no telefone. Ela vai ver, com certeza. E olha, eu estou feliz por te fazer feliz hoje. Hoje já saíste do lar, estás a cuidar da tua casinha agora própria. E quem ganhou no fundo, não fostes tu, quem ganhou fui eu. Porque é sobre isso, é viver pelos outros, é nos entregarmos. Eu via que Jesus abraçava homens leprosos, eu via que Jesus cuidava de mulheres a cheirarem mal. Jesus curou, permitiu que a mulher do fluxo de sangue tocasse na sua batina, sem algum receio. E quando nós falamos às vezes que somos cristãos, brincamos de ser cristão, porque infelizmente magoamos muitos outros, não temos sensibilidade, não temos carisma, não temos empatia. Eu tenho dito que é fácil amar o bonito, amar o saudável, amar o belo que já está ali prontinho. É fácil, muito fácil amar a Bertina que já está bonitinha, a Liz que está organizada, o colega que está... Mas aquelas pessoas que são invisíveis, entre aspas, as pessoas têm uma certa dificuldade, primeiro de ver, depois de aproximar, quem dirá cuidar. Então, é muito importante projetos como o seu, como tantos outros que existem por aí, que as pessoas pensam, falou há pouco tempo de que não tem muito, mas ajuda, não precisa. Realmente, eu acredito que nós podemos doar mais do que bens materiais. Nós podemos doar uma profissão, ensinar alguma coisa, podemos doar o nosso tempo, podemos doar uma palavra amiga, podemos doar às vezes só o nosso amor, nosso sentimento ali. As pessoas pensam que pronto, só tenho que ir lá depositar alguma coisa na conta ou levar um saco de arroz. Não, se não tiveres, podes ir lá ajudar na limpeza, podes ajudar... Queres tomar um chazinho, Bertina? Já comecei. Já, né? Já. Está à vontade. Olha, os nossos patrocinadores montam aqui essa coisa... montam essa coisa maravilhosa, né? Hoje, apesar de estarmos a falar de questões sérias, né? Mais profundas, mas estamos também aqui, temos os balõezinhos, tem a mesa aqui bem recheada, tem docinhos, no final vamos ter aqui as criancinhas também, né? Para tirar assim um pouquinho do peso, mas é importante falar de coisas sérias também nesse dia. Tem uma coisa que a Albertina falou comigo, não sei se vai lembrar, acho que foi na primeira ou segunda vez que nós falamos ao telefone, e eu perguntei sobre
a disponibilidade da sua agenda para vir gravar conosco. E a Albertina disse, era por causa da atividade que nós vamos ter agora hoje, né, no dia 1. E a Albertina disse, olha, eu não posso sair, porque a nossa ideia era sair do centro para aqui o nosso patrocinador, para fazer a festinha das crianças na hamburgueria Norshell. E a Albertina disse, eu não posso sair porque no dia 1 é o dia que nós mais recebemos ajudas e vêm visitas. É no mês de junho e no mês de dezembro que nós temos mais convidados. Vêm mais visitas. E aquilo, tu não tens noção de como é que aquilo me caiu. Essa frase foi uma chapada na minha cara. E eu tenho certeza que foi sem a intenção. Não foi a tua intenção. Eu tenho certeza que não foi. Mas caiu-me a ficha de que até eu, né, que gosto de ajudar, ajudo sempre que posso, quando consigo, e que realmente é nessa altura, nessa época, em que lembramos das crianças. As crianças desfavorecidas, as crianças que vivem na rua, que são marginalizadas. E em dezembro, que é o Natal das crianças, tem aquelas sopas solidárias e tudo mais. E esquecemos que nos outros 10 meses, estas mesmas crianças precisam de vestir, precisam de comer, precisam de um sítio, de um teto. Então, eu, na altura, comentei com o meu irmão, que é o nosso produtor, e eu disse, olha, a senhora Albertina falou-me isso e me caiu a ficha de que, sim, estamos a falhar. Nós não podemos lembrar das crianças para ações solidárias e não só para coisas de fórum cultural, atividades para crianças, só nessas datas, porque nos outros 10 meses as crianças estão ali e existem. E comem, e têm que vestir, e têm que estar protegidas. Então, devemos olhar para esta frase que a Albertina falou para mim, mas eu agora estou a falar para vocês. Não podemos lembrar das crianças só nessas datas festivas, do dia 1, do dia 16 de junho, o dezembro, que é o Natal das crianças, que todo mundo faz, porque depois, nos outros 10 meses, não se ouve falar nada, não tem festinha, não tem ações solidárias. Tem, mas são pouco divulgadas. Então, vamos, a partir de agora, fazer diferente, não é? Porque as crianças estão ali e precisam de nós. Aquelas que estão na rua, as que estão nos lares, as que estão em centros de acolhimento, em igrejas, que também sei que tem igrejas que fazem esses acompanhamentos às crianças que estão na rua ou vulneráveis. Então, precisamos sim olhar para isso. Então, Albertina, como é que foi, ou como é que tem sido? Quais são os maiores desafios que encontrou na altura em que começou e hoje em dia? Olha, Deus, quando nos dá uma missão, Ele não nos diz como é que será. Exatamente. Porque se Deus nos mostrasse o que nós vamos enfrentar no meio do caminho, nós já haveríamos de recuar imediatamente. Deus me vê um outro destino. Sim. Que eu não quero este destino. Na verdade, não foi fácil. Primeiro porque eu já vi que quando é um dom e um propósito de Deus, nada começa fácil. O meu chamado foi brutal, não foi voluntário. Porque o chamado voluntário é eu mandar construir uma casa, eu sou empoderada, tenho dinheiro, tenho oportunidades e depois vou fazer. Já o meu chamado foi brutal, foi através de uma doença. Era Jonas que estava a fugir da presença de Deus e Deus ali disse, não, tu não vais fugir. Vou te pôr na boca do peixe. Então eu fiquei doente 4 anos a recuperar da doença, a doença psicológica, espiritual e física também, claro, porque é a que mais me doía o corpo, porque eu paralisei da cintura para os pés. Uau. Então, quando... Mas por algum acidente? Não, foi mesmo de repente. Eu só queixava-me da dor dos pés, a partir da cintura até os pés. Era mesmo Deus dizendo assim, tu estás a andar muito, tu estás a viajar muito, tu não tens juízo, não tens educação, então eu vou te prender
e vou te pôr na boca do peixe. Então fiquei ali internada. A boca do peixe até hoje existe. Então fiquei ali internada e fui capturada por Deus para poder receber a missão. Sim. Assim como Jonas estava a fugir, até que lhe meteram 3 dias na boca do peixe, depois ele foi fazer que foi pregar em Nínive. E era um povo muito rebelde, um povo que se prostituía muito, fazia muita coisa errada diante dos olhos de Deus. Sim. E Deus queria destruir aquela terra. Se não fosse Jonas que foi usado para lá ir ou pregar a palavra e eles se arrependerem, Deus teve misericórdia. Então Deus também teve misericórdia de mim. Amém. Tive que aceitar começar o projeto em casas de renda, depois em casas emprestadas, e depois em 2016, com a ajuda da ZAP, em 2017 neste caso, com a ajuda com o primeiro Natal Solidário da ZAP, conseguimos comprar a primeira casa. E mesmo a comprar esta primeira casa, não tínhamos nada, até esqueci de partilhar as fotos, depois vou fazê-lo. Sim. Não tínhamos absolutamente nada, comíamos. Já houve tempos, já houve uma fase em que eu queria pegar as crianças e entregar para outras pessoas, casas porque eu saí de lá a chorar e eu me lembro, o motoqueiro disse: Dona, estás a chorar o quê? Eu disse: não, eu estou com crianças alheias e infelizmente eu não tenho nada para lhes dar. Era um sufoco, uma amargura, e o meu salário na altura era 45 mil kwanzas, e eu não, casa ainda de controlar, ainda não tínhamos pago a casa, ainda não tínhamos participado do Natal Solidário. E eu disse: estou aqui, quero desistir, vou entregar esse projeto. E o motoqueiro, humilde, para assim, para os olhos dos homens, olhava meio insignificante. Sim. Para os olhos de Deus, ele trouxe uma palavra de esperança para mim. Disse: moça, não entrega, desista. Deus deu eles nas tuas mãos. E eu vi que aquele era Deus a falar nos lábios daquele motoqueiro, nunca me vou esquecer, era 19 horas e eu chorava muito enquanto ele conduzia. Por quê? Porque eu deixei arroz, mas não tínhamos como cozinhar. E eles metemos o arroz na água, que é para ficar mole. Depois metemos óleo por cima e metemos sal e comemos. Já houve caso que comemos 5 cacuços secos, aqueles pequeninos, com uma panelada de coisa, que é meter muito sal, que é para poder servir para todas as crianças, os adolescentes e os jovens. Então já passei por cada situação de prova, até que depois, mesmo assim, não desisti. As nossas crianças, para terem noção, dizem que são as crianças que mais adoram de quase todos os centros de acolhimento. Eu vi lá no dia que fomos visitar, eles estavam a ter o momento da palavra. Que bom, pronto, dizem, pronto, eu não gosto muito de me engrandecer, é pecado, mas dizem, eu já ouvi grandes testemunhos de que são crianças que muito adoram a Deus. E assim, foi mesmo com aquela dificuldade, adorávamos sempre a Deus, glorificávamos, até que Deus mandou então o convite através do meu professor da faculdade, que trouxe a embaixadora Alina Cessante dos Estados Unidos. Ela veio com o programa VOA, veio com todos os canais televisivos, porque eu, quando comecei o projeto, eu não mostrava a ninguém, tanto mais que nem tinha documento, não tinha nada. Era um contrato meu e Deus. Eu ajudar até eles se formarem e serem inseridos na sociedade. Até que depois a embaixadora disse: não, tens que tratar um documento, porque queremos te ajudar mais, só que se não tiver documento, nós não vamos poder. Então ela só deixou apenas comida, mas que demorou durante 6 meses, muita comida. Amém. Trouxeram os primeiros colchões, deixamos de dormir em colchas assim pesadas no chão. E ali então depois aquilo vai para o programa da ZAP, e a ZAP convida-nos no primeiro Natal Solidário. Aí a ZAP mandou Almira Gri, mandou aquela cantora, como é que canta? Esse homem é você... Não sei mais. A Liriane. A Liriane. É que ofereceu-nos a primeira... A Liriane, a quem eu agradeço. Que ofereceu-nos a primeira geleira. O Almira Algri também levou geleira. Já começaram a levar alguns utensílios de mobília. Então, assim, o outro também que eu muito amo, esqueci o nome dele, também um músico. Também esqueci, peço mesmo desculpa. Tranquilo. E ali, pronto, começaram a vir. Começaram a vir várias pessoas enviadas por parte de Deus. E depois, não demora, ali conseguimos mandar um pastor, aquele pastor Bondo, da igreja metodista, através da madrinha Bá, que trabalha na Sonangol. Ela sensibilizou 7 colegas dentro da Sonangol. Conseguimos comprar a primeira casa até 3. Amém.
depois de comprarmos a casa até 3, e não, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Em todo o tempo. Nós às vezes sentimos medo do processo. Sentimos medo daquilo que Deus preparou para nós à frente, nós não vimos. Por isso é que muita gente não alcança sonhos, porque recua. Desistem a meio do caminho. Eu estava ali, e Deus depois, quando manda... compramos a primeira casa, a senhora já estava para nos tirar, estava doente, disse que precisava da casa, estávamos a controlar. E depois ali não paramos e lá fomos parar naquele espaço do Sequel, também por causa da ADRA, um terreno dado também pelo PPHS na altura, na minha pessoa, como funcionária pública. Então, queria fazer lá uma escola que é para beneficiar as crianças daquela comunidade. Mas quando depois saímos daqui, porque o espaço ficou limitado, entramos num espaço emprestado da Força de Vontade, a quem eu agradeço. E depois ali fomos andando, até que depois, afinal, Deus disse, vão na Terra Prometida. Dei nome Terra Prometida, por quê? Porque por causa dos capins, por causa de ser um bairro ainda... Foi um pouquinho difícil de chegarmos, porque nós ficávamos, mas onde é que é? Mesmo com a localização, tinha um caminho, nós víamos assim o caminho lá no fundo, Deus. Mas de capim, mas conseguimos chegar. Deus, então dei mesmo o nome de Terra Prometida, é lá onde Deus vai fazer grandes prodígios. Amém, com certeza. E me lembro, assim, o momento mais feliz desta minha carreira foi quando eu consegui ajudar mais de 500 jovens a conhecerem Cristo. Amém. Através do centro. Uau. A louvarem a Deus, a saírem das drogas, do alcoolismo. E quando depois eu também estava em televisão, e ali o magnata do país mandou ministros lá no lar, em 2019, através do programa da Naltina Dias. Okay. Então, o magnata do país estava a assistir o programa e disse, olha, vão ajudar esta menina. Amém. Olha o que Deus faz. No momento que às vezes você quer desistir, Deus diz, eu vou tocar o mais grande do país, que é para te visitar. E mandou ministros lá, mandou Manuel Homem, mandou o Carnaval, mandou o Paixão Júnior, mandou entidades que eu nunca pensei na minha vida acesso, que eu haveria de estar assim e eu a falar para eles diretamente. Essas são as promessas de Deus. Assim como José ficou preso na cadeia e por causa de uma interpretação de sonho, Deus lhe tirou da cadeia, foi interpretar o sonho daquele rei. Naquele dia eu estava a interpretar o testemunho que Deus me tirou daquele lixo e tocou o magnata do nosso país. Então ele disse, eu vou te pôr ali. E eu quando observo isso, me dá alegria e me dá satisfação. Muita gente não entende porque que eu testemunho constantemente sobre o mundo em que eu estava. Porque ainda há muitas famílias a serem destruturadas, muitas meninas com 14, 15 anos, 13 parece anos. Que agora piorou. Piorou, que estão a entrar para o mundo da prostituição e das drogas. Eu não falo por vaidade, e nem falo para ter mérito, e nem falo para ser aplaudida. Eu falo para glorificar o nome de Deus, para dizer assim, que se eu conseguir mudar, e hoje eu observo esta mesa, vocês não têm noção. Eu observo esta mesa, isso aqui, está a ver quando Deus diz, quando Davi escreveu os salmos dizendo, Senhor, prepara a mesa para mim na presença dos meus inimigos. Que a mesa transborde. Eu olho para esta mesa, vocês estão a ver que é uma mesa comum. Sim. Mas para alguém que é órfão, para alguém que tinha uma vida tão indigna, e hoje eu posso comer o que bem me apetecer aqui nesta mesa. Então, para alguém que faltou um dia, eu falo assim que para Deus toda a honra e toda a glória. Amém. Para Deus eu quero glorificar. Então, ali em casa, quando eu falo sobre a postura constantemente, não é para ser aplaudida, porque é para dar honra a Deus que mudou a minha vida. É para dizer assim que o meu testemunho serve para edificar a tua fé, serve para te tirar de onde tu estás, porque ainda estás em Lodebar, que tu não precisas vender mais o teu corpo para ter esta mesa. Tu não precisas vender mais o teu corpo, não precisas te drogar, não precisas ser delinquente para que sejas aceite em algum meio em que tu te encontras. Tu só precisas acreditar em Deus. O processo dói, o processo é difícil, mas é importante que tu saias, porque Deus ajuda aqueles que querem mudar. A sociedade também ajuda aqueles que querem mudar.
Se hoje eu estou aqui sentada, não é porque eu sou melhor que tu que estás ali ainda. É porque Deus me mudou, que é para eu poder falar para ti que o mesmo Deus da ex-prostituta Raabe, o mesmo Deus daquela mulher Madalena que tinha 7 demônios, o mesmo Deus de outras histórias bíblicas de mulheres que se prostituíam, aquela mulher que era apedrejada por causa da prostituição, tiveram fé, independentemente de ser difícil Deus lhes tirar de lá, mas Deus conseguiu tirar, como essas já só estão na Bíblia, e muitas de vocês não têm contato com a Bíblia. Então eu venho aqui humildemente admitir mais uma vez que Deus é capaz de te mudar. Eu vim neste podcast, não é pelos donativos, eu nunca vou pelos donativos, nunca vou pelo dinheiro, eu vou porque eu tenho a oportunidade de mais uma vez falar de onde Deus me tirou, porque eu sei que logo que eu testemunho, Deus vai colocar padrinhos naquele centro de acolhimento. Amém. Se observarem aqui, me fizeram tantas perguntas, podiam até esperar dizer assim, que eu preciso de um saco de arroz. Sim. Eu já não posso chegar num sítio e pedir saco de arroz. Não eu tenho que pedir a oração para vocês, eu tenho que orar para vocês, eu tenho que pedir saúde para vocês, eu tenho que pedir a Deus para que Ele vos resgate do mundo em que vocês se encontram, porque não é só do pão que vive o homem, Sim. mas da sua palavra. Com certeza. E o mundo está muito corrupto. Tá, e se as pessoas infelizmente. não se entregarem em verdade, Jesus está à nossa espera. Jesus está de braços abertos para nos libertar. Jesus quer libertar mulheres que estão perdidas, homens que estão perdidos, homens que estão na corrupção. Jesus quer transformar vidas. Jesus quer aquelas pessoas que vão entender. Porque no dia do julgamento final, Jesus vai dizer assim: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Andei roto, não tive o que vestir. Não tive um teto, tu acolheste-me. Eu saí da província de Lubango com 9 anos, mas nunca esperei que Deus estava a preparar algo maior aqui na cidade de Luanda. Usaram um homem que trabalhava na Inana, que conheceu a minha mãe. E hoje eu vim cá parar pela misericórdia, porque Deus disse: eu te conheço antes de tu seres feita no ventre de tua mãe. Deus já sabia, até este mesmo homem foi usado por Deus para que eu viesse cá parar em Luanda e eu estar aqui neste prédio há 21. Era tudo pelo propósito do Pai, não era pelo meu propósito. Então, Com certeza. assim, eu peço aquilo que Deus tocar nas pessoas, é que as pessoas levam para o centro. Nunca digo, olha, precisamos disso, vai depender muito. Sim. E quando eu falei das datas, Sim. é que, infelizmente, por causa da empatia, a falta de empatia, as pessoas só ajudam em junho e julho. Mas, graças a Deus, no nosso centro nós somos muito abençoados. Amém. E nem posso falar ao contrário, porque Deus tem sido muito bondoso conosco. Nunca nos faltou o que comer naquele centro de acolhimento, desde 2019 até hoje, nunca nos faltou o que comer. Sim. Graças a Deus, Deus tem colocado a mão, até porque o nome em si é dele. Eu ia perguntar agora mesmo, Sim. desculpa cortá-la, ia perguntar agora mesmo como é que surge esse nome. Eu gosto muito. Esse nome para mim... E o mais engraçado é que eu conheci apenas... Eu sei que o lar já tem 20 anos. Já. 20, vai fazer 21 agora. Mas eu só conheci o lar há pouco tempo. Então, de certeza que não é... Pronto, estou aqui eu a falar, né? Eu acredito que não seja mesmo para se autopromover ou algo assim, porque senão já teríamos ouvido muito em tempo. todo. Isso que está há 20 anos, eu ouvi falar do lar no ano passado. Desde 2017 que começou a ser expandido o nome. Eu escondia o projeto. Não mostrava nem pela televisão. Uau. Mesmo podia até ser convidado. Mas é por causa dessas questões que as pessoas às vezes falam, dizendo, não estão a falar só para se promover e tal. Tem também, infelizmente, pessoas que se colocam à frente de projetos e depois os bens não chegam a quem deve chegar, e isso também faz com que as pessoas recuem. Empatia mesmo. Exatamente. Então, por causa dessas questões, eu acho que hoje em dia está naquela de quem ajuda não precisa filmar, ou quem ajuda não precisa dizer que ajudou, porque até é bíblico, ok? Mas, feliz ou infelizmente, é necessário que se mostre, às vezes, as condições em que as pessoas estão, para que outras pessoas possam ter acesso
possam ser tocadas de alguma forma, porque há muita gente que quer ajudar, sim, mas não sabe, sim, não sabe onde dirigir-se. Muita gente acaba por ir à igreja fazer alguma doação ali, deixar coisas para as crianças desfavorecidas, porque as igrejas fazem esse trabalho, mas tem muitos outros lares que, né, tem por exemplo, o lar que eu cresci a ouvir, que é o lar o Lar Cuzola. Tem outros lares, mas tem muitos. Eu fiquei agora a saber que tem muitas casas de acolhimento, tem muitos homens e mulheres que fazem esse trabalho de forma independente. Então, eu acredito que é necessário, sim, divulgar. Claro que é importante também a gente checar as informações, ver a credibilidade, não é? Fazer o acompanhamento. Daí nós questionamos se podíamos fazer o apadrinhamento do centro e de algumas crianças. Eu vou lançar aqui também o desafio a você aí do outro lado. No lar Não Há Órfão de Deus, tem muitas crianças que vivem lá dentro, né? São 50, né? Lá dentro. Internas, agora com esses 5 que o microfone, faz favor. O microfone? Era 50 e 56. Era 51 porque saiu uma. Agora entraram 5. Agora são 56. Então são 56 crianças internas que estão ali à espera de um padrinho, de uma madrinha. Tu podes ir até o centro. É importante que se vá até o centro, conhecer as crianças, interagir com elas e então pode apadrinhar 1, 2, 3, 100, as 50 ou as 150, vai definir e ali fazer o acompanhamento dessa criança. Você vai mesmo fazer o acompanhamento, vai lá pessoalmente ou vai entregar e vai falar com essa criança, vai saber se ela realmente recebeu os brinquedos, a roupa, enfim, mas é importante ter isso porque infelizmente existem pessoas que aproveitam-se da boa vontade dos outros para, né, agir em benefício próprio. Sim, exatamente. Então é bom que se tenha esse acompanhamento de fizeste a doação, vai lá, visita o centro, conversa com as crianças. Pode não ser esse o nosso, né? Pode ser outro. Né? O importante é ajudar, porque são muitas crianças. Imagina que só a Albertina tem, neste momento que vos falo, 200, né? São 200 com as externas, 223 crianças. Que se alimentam lá. Imagina quantas outras estão espalhadas ao redor do país, né? Apesar de que Luanda é a cidade com maior população, mas nas outras províncias, ali nos municípios, tem muita criança que precisa de ajuda. Então, o meu pouco, o teu ali do outro lado, o que você conseguir fazer, o que você conseguir dar, traga aqui para nós, né? Traga para nós, traga para outro lado, pesquisem, vão atrás, porque, pronto, nós ficamos às vezes a criticar, né? E nada fizemos. O país, não sei, prontos, tem as entidades sim que nós devemos cobrar, que têm que fazer a sua parte, mas nós também podemos, prontos, tirar ali um pouquinho do que você conseguir. Tu ali que tens um centro de formação, podes doar vagas para formar pessoas, podes criar ali, né, em casa um cantinho para dar aulas, para dar explicação. Então é importante que nós todos estejamos engajados ali, né, para ajudar as pessoas, as crianças principalmente, porque o país, o futuro do país são as crianças. Nós daqui a sei lá, 50 anos, já não, se estivermos, já estamos ali todos a encurvar, né? Então precisamos cuidar das crianças, porque as crianças são mesmo o futuro do país, não é só uma frase, é mesmo, são os futuros funcionários, são os futuros professores. Então, se nós não cuidarmos dessas crianças que estão ali a andar na rua, como é que vai ser o futuro do país? Então, é importante abraçar essas causas, cuidar das crianças. E pronto, assim, quem sabe, o futuro é diferente do que é hoje. Mas importa dizer ali em casa, assim, de forma rápida, que muitos perderam o gosto de ajudarem os centros porque doa-se uma geleira e à noite o responsável leva na sua casa.
Doa-se uma arca, à noite o responsável leva na sua casa. Tipo, o melhor, em vez de deixar para as crianças, leva para ele. Uma coisa é, às vezes, se não tiver espaço dentro do centro, não tiver onde colocar, guardar, é normal até que você guarde, mas lá na tua casa tem que escrever. Proibido mexer, porque essas coisas pertencem a crianças do lar de acolhimento. Eu recentemente, assim, né, não falo isso com muito orgulho, mas parti por cima de alguém mesmo por ter mexido algo das minhas crianças. Porque quando alguém está a levar algo, só para terem noção, quando alguém está a doar alguma coisa no lar de acolhimento, esta pessoa ora. Esta pessoa diz assim: Senhor, eu estou a tirar do meu dízimo, estou a tirar da minha oferta, para ir doar para as crianças órfãos necessitados. Então não é a nós que ela está a vir dar, ela está a ir dar isto para Deus. E nós às vezes cometemos aqui, nos esquecemos que a única pessoa que nos pode aprovar é aquele que está lá em cima e ele vê todas as coisas. Por isso eu tenho tanta bagunça na minha casa e no centro de acolhimento, que as pessoas dizem assim: mas deita fora isso. Não, isto aqui haviam doado, estragou. Mas eu estou à espera que um dia este doador volte para dizer assim: olha, estragou então e está aqui. Está aqui o entregar. material mesmo estragado, porque estragou, mas onde é que está a arca? Estragou, onde é que está a máquina de lavar? Porque é algo que você pode guardar, que é para poder apresentar o doador, porque o doador conhece a fatura, conhece a referência. Então isso é que faz com que muita gente acabe mesmo por não ajudar, e perdemos a credibilidade. E disse que batata podre, quando está misturada, acaba por apodrecer todas as batatas. E eu concordo sim, porque se a coisa que eu vou oferecer não vai ser bem direcionada. Eu tenho doadores que estão conosco há 7 anos, tudo por causa da credibilidade, porque eles viram onde eu comecei e estão a ver onde eu cheguei. Então eles acreditam que tudo que é finança, tudo que é bens materiais, a Albertina consegue mostrar que houve desenvoltura no projeto. Para alguém que estava numa T3, para hoje ter aquele centro de acolhimento tão grande, lindo, é porque trabalhei. Por acaso, eu vi, Muito eu obrigada. estive lá, nós estivemos lá, nossa equipe esteve lá, vi como é que está o centro. Ainda falta, mas... Sim, gostei, falta assim algumas Falta coisas que nós o chão, estamos a vamos lutar ajudar no que nós e meter o pudermos. alpendre. É a nossa luta. Mas Sim. está uma coisa, eu disse: olha, eu tenho 4 crianças em casa, como é que é administrar 56 crianças? Então tenham em mente de que não é fácil também, e é bom quando as ajudas chegam. Hoje, Albertina, o que é que nós podemos, tanto eu e as pessoas lá do outro lado, o que é que nós podemos fazer para ajudar ao lar não a órfão de Deus? Na verdade, a primeira coisa que eu vou pedir a ser rápido, porque já me deram toque, e é justo atrasei. A primeira coisa é pedir oração. Que orem muito por nós, porque não é fácil aguentar crianças que vêm com determinadas histórias, culturas muito diferentes, hábitos e costumes muito diferentes. Então eu peço oração a todos vocês antes de qualquer dinheiro, qualquer ajuda material e não só. Mas assim, de forma humilde, a ajuda que eu pretendo no lar neste preciso momento é a construção da escola. Nem que for 3 salas, pelo menos por novo ano letivo. Sim, porque eu vi o espaço em que eles têm a explicação, são apenas chapas ainda. Pelo menos o novo ano letivo, para ver, nem que nós atrasemos começar a explicação em outubro, novembro, mas queríamos lançar aqui um desafio. Tenho fé que alguém vai ser tocado. Amém. Queríamos mesmo pelo menos 3 salas de aula urgente, para eles deixarem de ter aula naquelas condições precárias, para dar dignidade, melhor qualidade de ensino para as crianças e os próprios técnicos também, que eu te Paulo com muito carinho, e também cimentar o nosso quintal, porque as crianças depois acabam por ter um cheiro repugnante por causa as brincadeiras. São criança e criança mesmo. Crianças crescemos brincam também na areia, só que às vezes as pessoas não entendem, vão entender que aquilo, as crianças são maltratadas, enquanto não, como estão constantemente na areia. Quando estão a assistir televisão, ali debaixo daquela árvore na areia, prontos, então acaba mesmo por a criança, às vezes você até que ele pôr uma roupa uau, mas escolhe aquela roupa assim mesmo, porque eles vão brincar por causa na das areia. condições. Então criamos
queríamos de forma muito urgente ter pelo menos ali tudo bem cimentadinho e um alpendre. Eu tenho certeza que a mensagem vai chegar. Esta aqui seria a minha maior oferta para o mês de dezembro. Ver as crianças a estudarem. Se calhar já. vai ser antes. Deus faz as coisas de forma tremenda e nunca se sabe, às vezes vai ser medicação antes. Constante, porque eles quando fazem consulta, a receita requer muitas das vezes reforço da medicação, que vamos pedir aqui, já na outra coisa é mesmo um reforço. Só o reforço na alimentação, porque temos reforço na medicação, porque temos ainda um bocadinho reforço na... Quando eu falo medicação, são aquelas que mesmo sem prescrição médica, a pessoa pode dar paracetamol, a dipirona é para levar no posto médico quando pedem, luvas, material de socorro quando alguém aleja-se, material escolar, reforço temos, mas reforço para o material escolar, porque as crianças, tanto da comunidade, tanto do centro, eles dependem mesmo do material que entra lá na instituição. Mas o que? Panelas, estamos aflitas com panelas novas. Tá vendo? Você que tem ali um restaurante, tem uma cozinha, se ver ali 2, 3 panelas para doar. Precisamos, por acaso, o que é para reforçar, para o reforço. Temos, mas para o reforço, porque vai sempre... É muito, toda a cozinha é coisa grande, lavar, esfregar, às vezes são muitas crianças, tem que ser mesmo panelas grandes. Baldes de cozinha também precisamos sempre para pôr água da cozinha, e água que eles ficam ali no quintal para beberem durante o dia. Até criamos mesmo aqueles bidões com torneirazinha, mesmo a criança quando tem os filtros, obrigada, quando tem. Não precisa ser aquele conectado com a energia, mas aquele normal. Obrigada. Tá bem, então isto aqui é um pouquinho do que as crianças precisam. Elas precisam de muitas mais coisas, principalmente do nosso acolhimento, do nosso carinho. Muito obrigada, Albertina, por ter estado aqui conosco. Eu sei que pronto, o nosso tempo aqui está quase no fim, né? Porque ainda temos a resenha com as crianças. Mas a Albertina acho que não está com muita pressa, né? Porque os nossos patrocinadores montaram aqui essa mesa bem bonita. Temos que comer alguma coisa. Nem que for para fazermos uma caixinha para poder levar pelo caminho, porque a sua está à vontade. Não, está à vontade. Essa mesa é mesmo para os nossos convidados. Muito obrigada ali em casa. Olha, obrigada do fundo do coração. Obrigada à produção toda por pensar em nós. E uma coisa só rápido. Está à vontade. Não nos selecionaram à toa. Toda pessoa que vai naquele lar é tocado por Deus. Amém. É porque tem sido o fruto das minhas orações, Senhor, que só alcance aqui os pés nesse lugar se for alguém enviada por ti. Por isso é que sentiu e viu o meu rosto. Eu acredito mesmo. Eu tenho certeza disso. Então, vamos aqui agora degustar umas coisinhas enquanto preparamos as nossas crianças para cá estarem. Vamos agora. Agora que vai começar mesmo a festa das crianças. Produção, as crianças já podem chegar. E o nosso momento ping-pong hoje está diferente. O momento ping-pong hoje está divertido. Então, vocês já sabem. Sejam bem-vindos, meus... Estão todos bem? Estão à vontade? O microfone, então. O microfone está com o Ezri. Pensamos que vez se interromper alguma coisa, vamos ter que repetir. Ok, começa só. E o nosso momento ping-pong hoje está diferente. Então, trouxemos aqui algumas criancinhas, as nossas crianças, para fazerem a participação do momento ping-pong. Estão todos bem, né? Estão bem acomodados? Sim. Então, tu que estás com o microfone, qual é o teu nome já agora? Ezri Rafael. Uau! E agora passa na mana. Apresenta-te lá, qual é o teu nome? Isabela Cambinda. E a seguir? Eu chamo-me Sheisa Shinjun. Uau! E agora aqui? A bebê? Zara? Epa, ela é a Zarina. Ela é a Zarina. Ela está aqui um bocadinho acanhada. Ela não é nada assim. Ela não é nada assim. Todo mundo já lhe conhece. Oh! Dá o microfone.
Então, o nosso momento ping-pong hoje, na homenagem do Dia das Crianças, é com crianças, né? Tinha que ser. Vocês já sabem o trocadilho, né? Que eu vou perguntar se posso começar a fazer as perguntas e vocês respondem. Pode lixo. Oba! Então, posso começar a fazer as perguntas? Pode lixo. Uau! Então, qual é? Vocês podem responder um de cada vez ou podem ir respondendo. Cada um pode saltar e dizer, eu quero responder, eu quero falar. Podem falar todos de uma vez. Qual é a melhor coisa de ser criança? Podes responder. Brincar, ficar com os amigos, com a família Ok. e muito mais. Boa, agora vai na Sheisa. Sheisa, qual é a melhor coisa para ti de ser criança? Para mim, a melhor coisa de ser criança é poder ser livre para ter curiosidades, para perguntar as coisas, estudar Uau, a Sheisa vai lá estudar, então ouvir aí em casa. e comer. Ezri, vamos comer também. Ih, o meu brinco caiu aqui. Mas pronto, não faz mal. Ezri, para ti qual é a melhor coisa de ser criança? Brincar. Uau! Sim, senhora. Se vocês pudessem comer uma coisa para sempre. Abraçar. Oh, ainda estamos na primeira pergunta. Sim, senhora. Pular. Sim, senhora. Assistir. Se vocês pudessem comer uma coisa para sempre, qual seria? Arroz doce. Arroz doce. O Wesley já respondeu arroz doce. Passa na Geso. Lasanha. A prima do Garfield. A minha comida preferida é massa com atum. Mas Massa com acho- atum. Sim. Sim, então, se pudesses comer uma coisa para sempre, seria massa com atum. Sim. E molho de tomate. Sim, senhora. O Wesley está duvidando. Qual é o vosso superpoder secreto de cada um? Ezra, qual é o teu superpoder? Super força. Uau, Ezra tem super força. Eu acho que o meu superpoder, eu acho que é a inteligência. Sim, senhora. Para mim, Vocês estão muito acanhados. O que é que se passa? Vai, força, vocês não são assim, eu os conheço. O meu superpoder, eu acho que é ter a capacidade de pensar um pouquinho mais rápido. Sim, senhora. Uau, então é uma... A Zarina está aqui só no... Zarina, qual é o teu superpoder? Ela é bem tagarela, vocês não têm noção, mas pronto, está tímida, vamos entender. Está aqui tímida com as luzes e as câmeras. Se o vosso brinquedo favorito ganhasse vida, o que é que ele faria? Ezra, o teu boneco, se ganhasse vida, ia fazer o quê? Lançar teias. Lançar teias, uau, o homem do Homem-Aranha. Se o meu brinquedo favorito ganhasse vida, ele ia brincar comigo e dançar muito. Uau, prima Sheisa. Bom, como eu não tenho uma irmã mais nova que não brinca comigo, Piadas. o meu brinquedo poderia conversar comigo, ir para a escola comigo. Sim. Isso aqui parece que foi um recado. Mamãe, papai da Sheisa, ela quer um irmão. Qual é o nome mais engraçado que você daria para um cachorro, Wesley? Qual é o nome que você daria para um cachorrinho? Zoe. Zoe? Isa, qual é o nome que você daria para um nome engraçado? Rabito. É da novela do Sheisa. Carrossel. Qual? Seria Qual? Cookies. Cookies. É nome de bolacha, então acho que é Seria engraçado. Ok. Pronto, a última pergunta aqui dos nossos convidados mirins. Se você mandasse no mundo por um dia, se fosses o dono do mundo por um dia, o que é que mudarias no mundo? Jogar futebol. Uau, todo mundo tinha que jogar futebol. Tá bem então. Se eu mandasse no mundo por um dia,
eu mandaria tirar as crianças que estão na rua, colocar num abrigo, dar empregos nos mais velhos também que ficam na rua e muito mais. Sim, senhora. Prima Sheisa. Se fosse eu a mandar para o mundo por um dia, acho que eu tiraria a fome de todos que passam fome, porque ninguém no mundo merece. Oh, com certeza. Com certeza ninguém merece. Então, gostaram de estar aqui no Pod Lixo? Sim. O que é que acharam? O que é que vocês pensavam antes de virem para aqui? O que é que vocês achavam? Como é que era? O que é que vocês imaginavam? Eu achava que essa sala era muito maior. E não é? Bem, é grande, sim, mas pensavas também... que fosse maior sim. ainda. Ok. Prima Shei. O que é que estás a achar daqui do Pod Lixo? Da produção, da mesa, de tudo. Porque o que é que estás a achar? nos vídeos eu já via que tem um monte de comida, então eu estava a me imaginar comer aquilo. E vocês estão tímidos? Olha, nós trouxemos gomas, os marshmallows, tem frutinhas. Podem já começar. Ezra, podes levantar, filho? Vai. Aproveita, é o teu momento de brilhar. Sim, senhora. Então, gostaram de estar aqui? Eu também gostei da vossa visita. Obrigada pela vossa visita. Voltem sempre, hein? Olha, temos crianças aí a chorar. Hoje mesmo aqui é o dia das crianças, já? Sim, senhora. Zarina, nada?